Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa terceira fase da LMG. Essa aqui é a nossa aula de abertura, uma aula que eu converso com vocês sobre como a gente vai desenvolver o nosso trabalho. E eu quero falar sobre a importância desse material, convenções textuais e assuntos gramaticais. Por que a gente está começando por ele primeiro? Naturalmente porque é bem estratégico, eu sou uma pessoa muito estratégica para aquilo que eu preciso, né, alcançar. Né? Veja que quem fez segunda fase comigo, eu não acompanhei todas as áreas ainda, tá, gente? Que eu não vi todas as provas. Mas eu tive muito feedback de áreas completamente diferentes. Alunos falando: olha, acertou tema, olha, eu consegui fazer com tranquilidade, não sei o quê. Então rolou muito isso, certo? Se pra você ainda não rolou, você entrou aqui no curso, aqui no Turma de Oração comigo para estudar a terceira fase, ainda tá muito inseguro, vamos lembrar de algumas questões importantes. A segunda fase você tinha que fazer o quê? Conseguir 60% para se classificar para a terceira. Isso é uma primeira questão. Ah, eu deixei alguma coisa em branco. Ok, mas tu conseguiu 60% lá na frente? Perfeitamente, você estará na terceira fase. Essa é uma questão importante a considerar. Eu considero a segunda fase muito mais difícil. Eu tô falando da minha experiência, tá, gente? Vocês sabem que eu tenho experiência, já falei pra vocês, mais de 2 décadas trabalhando com concurso público, não é pouca coisa, então a gente sabe do que está falando. Vocês vão ver que pelas instruções, né, que eu vou passar para vocês assim nessa primeira conversa e nas outras que vão acontecer no curso, eu considero a segunda fase mais difícil que a terceira. Como assim, Júnior? Pelo amor de Deus. Não, é bem mais. A terceira fase é mais fácil que a segunda. O desafio é um pouco menor. Por quê? Porque na segunda fase, pensa comigo, era tiro para tudo que é lado. Você tinha várias questões e uma bibliografia muito extensa para dar conta daquilo ali. Na terceira fase, os exercícios são muito mais pontuais, são muito próprios da Assembleia Legislativa. O que você vai fazer é o que você vai fazer amanhã, profissionalmente falando, né, dentro da Assembleia Legislativa. Então, se você fizer a coisa com um mínimo de amor e um pouquinho de preparação, assim, bem adequada à exigência, você vai passar no concurso, não tem jeito, tá? Porque, mas agora numa fase só sobram os bons. Não, gente, sobra quem passou com 60%. Isso não quer dizer absolutamente nada. Uma vez eu peguei uma Receita Federal em segunda fase, acho que foi de 2014, eu não lembro agora, que tinha passado muito aluno que não era para ter passado. Como assim? Porque eles conseguiram um mínimo na prova objetiva e iam para a fase discursiva. E eles não sabiam mesmo, era uma questão, eu falei, o que está fazendo aqui? Mas conseguiram passar, entendeu? Então é uma fase muito misturada, ainda é uma fase muito misturada essa terceira fase, tá? De provas discursivas da LMG. Só que ela é mais fácil porque a coisa é mais focada. E aí eu vou falar algumas questões que são importantes para já esclarecer. Eu vou começar aqui, esse material, vou explicar. É um material que está sendo proposto para o redator revisor, para o consultor do processo legislativo e para os consultores das áreas de 1 a 7. Ou seja, todo mundo que vai fazer a terceira fase tem que saber esse assunto da aula 1. Não tem como, eu vou começar por ele. Pela experiência, é uma forma mais estratégica de você traçar o norte para o aluno, e vocês vão entender por que eu vou começar e por que a gente vai partir para esse lado, tá? E depois nós vamos entrar, de fato, nos gêneros textuais de que temos que dar conta, certo? Aí sim, aí é seccionado, separado para cada área em especial. Só um detalhe antes, algumas pessoas me perguntaram assim, Júnia, até entraram no curso, como é que eu faço? E se eu quero começar a estudar logo, eu estou um pouco ansioso, mas eu tenho medo de não ter passado, e aí eu vou gastar um dinheiro com isso. Deixa eu explicar para você. 2 coisas que você precisa saber. Primeiro, que a lei, né, do consumidor te dá 7 dias para você, quando compra um produto online, para você cancelar. Isso, sem explicação. Olha, eu quero cancelar. 7 dias cancela, tá? Você não pode cometer abuso de direito. O que é abuso de direito? O cara tá lá com o material todo pronto, o cara vai lá, baixa tudo, pega tudo que tem que pegar e sai. Não, nenhum cursinho é trouxa aí, né? Fica complicado. Mas você viu, chegou, viu a primeira aula, viu a segunda, etc e tal. Eu não passei. Eu entrei, mas de repente. Não. Aqui no curso a gente conta esses 7 dias a partir da primeira aula. A primeira aula está disponível, completinha, então vamos contar os 7 dias a partir dessa primeira aula. Começa uma questão assim. Segundo, vamos supor que você entre, né? Assistir toda a primeira aula e aí? Não faça redação ainda, tá? Por quê? Porque um dos erros assim do aluno é ele correr para escrever,
sem assistir, sem aprofundar os conhecimentos, etc. Tem muita coisa para você ler antes, agora de uma forma mais focada, mas tem, tá? Ainda tem. É que você vai ler a mesma coisa agora várias vezes, isso que é interessante, tá? Então você vai pegar as orientações que eu vou dar na aula 1 e vai se preparando. Chegou, saiu o teu resultado, vai dar tempo de você fazer, tá certo? O que vai acontecer? Ah, saiu o resultado, infelizmente, né, não deu certo. Parte do seu dinheiro volta para você. Por que volta para você? Porque você terá consumido apenas uma parte do curso. Consumiu a aula 1, proporcional, desconto proporcional à aula 1, tá? Tá bom? Então não precisa ficar tenso em relação a isso. Tem gente que já sabe que foi bem, eu tive muito feedback nesse sentido, nessa segunda fase sobre o desempenho dos alunos, teve algumas áreas que acertamos assim quase todos os temas, aconteceu isso, tá? Né? São muitas áreas, tem área que não tive feedback nenhum, mas um bom percentual das áreas sim. E aí vamos lá para a gente poder entender algumas questões que nos esperam. Eu vou falar primeiro para o redator, eu vou falar porque que essa fase é mais fácil para o redator. Depois eu falo do consultor do processo legislativo e depois dos consultores das áreas de 1 a 7. Por que é mais fácil essa fase comparada à segunda, tá? Vamos lá. Primeiro, o que o redator vai fazer? Ele vai elaborar e corrigir 3 gêneros textuais. 3 gêneros. As proposições, os ofícios, né? E o pronunciamento. Então, o que o redator vai fazer é trabalho de redator, é o trabalho que tu vai fazer amanhã. Se você pegar isso aqui com carinho, é o que você vai fazer amanhã. Você já vai se colocar dentro daquela roupagem, que é importante você se enxergar como redator e revisor, tá? Com gosto. Não olhando para o manual de redação parlamentar com o nariz torcido, não. Ele é sua ferramenta de trabalho aqui e será amanhã, se Deus quiser, tá? Então, o que você vai fazer? Você está analisando uma proposição. O que você vai saber daqui? Você vai ter que saber as convenções textuais, são importantes para a elaboração de proposição. Por exemplo, vai lidar com um numeral. O numeral dentro de uma proposição é diferente de um numeral presente no ofício e num pronunciamento, a forma de redação. Tudo bem? Então você precisa. Por isso que a gente começa das convenções, tá? É claro que na hora que eu entro aqui, de fato, nesses gêneros textuais, aí você vai vendo a coisa funcionar com mais segurança. Mas eu começo com as convenções de um modo geral primeiro, tá? Para você tomar corpo, tomar contato, eliminar erros, né? Que podem ser elimináveis facilmente. Aqui você vai não só redigir, mas como vai corrigir, tá? Então veja que são só 3 gêneros textuais. Não tá difícil não, tá? A notícia boa é que você vai ver que tudo é um mecanismo de repetição em cima disso aqui, tá bom? Então redator e revisor, esse é o propósito. O consultor do processo legislativo, que é o consultor do processo, o que ele tem? Muita atenção. Você vai ter um exercício de interpretação do regimento. Esse exercício, gente, é uma decoreba, ele é meramente descritivo. Então, quem é consultor do processo legislativo agora é regimento interno na veia, manhã, tarde e noite, no café da manhã, no almoço e no lanche. Você tem que saber consultoria do processo legislativo, saber o regimento mesmo, ponto a ponto, porque a banca vai perguntar no seco, tá? Então, é o exercício mais fácil que tem, eu considero, porque é decoreba. Decorou, vai embora. Só que tem um detalhe. Por que você tem que aprender convenções textuais? Porque quando você pega a lei, por exemplo, né, você pega o regimento um texto normativo, o que tem lá? Tem uma enumeração, né, de dispositivos daquela norma. E aí, o que acontece? Na enumeração dos dispositivos daquela norma, é danado para você achar, por exemplo, um artigo com vários incisos. Então não adianta você escrever as coisas como está na minuta legislativa, no texto da lei. Você está produzindo uma interpretação do regimento, então você tem que transformar aquilo em dissertação. É uma pequena dissertação, mas é. Aí tem regras de pontuação própria, regras de clareza que vão ser exigidas de você. Então você tem que saber, tá? O que vai te dar um pouquinho de trabalho aqui é a organização do texto. Mas, tudo tranquilo. Então, quem, por exemplo, simplesmente fizer reprodução mera de lei,
tem prejuízo perto de quem estará interpretando. Não é à toa que a banca quer interpretação do regimento, certo? Ela não colocou só o regimento e pergunta sobre o regimento, não, ela quer interpretação, tá? Então é isso. Você também terá de elaborar proposição, assim como o pessoal, né, da redação terá de elaborar proposição. A sua proposição é do processo legislativo, certo? Ok. Aí vem uma questão interessante que você tem que ser orientado, senão você faz besteira. Que é o seguinte, as proposições do processo legislativo, elas têm a ver com regimento, e se a gente pegar o manual de redação, né, da Assembleia Legislativa, manual de redação parlamentar, elas são um pouco mais, ali você tem um rol mais extensivo. Tudo bem? Bacana, que pode ser sobre qualquer assunto. Vamos dizer assim. Só que, para vocês do processo, não tem o manual na parte de conhecimentos específicos, só tem o regimento. Entendeu? Tem um regimento. Então, vai ser uma elaboração focada no próprio processo legislativo, tá? É muito mais, por isso que eu falei com vocês que é muito mais localizado. E outra, como o próprio regimento interno é uma norma concentrada, bem concentradinha de assuntos, o que vai acontecer? O máximo que você vai elaborar, toda proposição tem que ter o quê? Ela tem que ter uma justificação, tá, gente? Que é o motivo daquela mudança, certo? Eu até imagino algumas bem interessantes no cenário. Essa para você criar o texto da elaboração, tá certo? Ali de uma proposição, né, do processo legislativo e criar uma justificação. A justificação é sempre um pouco mais ampla do que o próprio processo em si, de certo modo. O que acontece é porque você solta espaço, tem toda aquela coisa técnica legislativa e tal. Então, o que vai mudar é um artigo daquela norma. O cara dá um professor um negócio enorme, se você olhar a última prova, ele vai trazer um pedaço enorme do regimento e vai mudar um dispositivo só. Então, é muito concentradinho, tá? E a justificação, né, você vai ali fazer uma dissertação sobre aquilo. Tudo bem? Além disso, então, veja só, é regimento interno mais uma vez, tá, gente? De preferência. Além disso, você terá que elaborar documentos do processo legislativo. Aí sim, que documentos? A gente tem? Tem vários, né? A gente tem, por exemplo, requerimento, elaboração de um requerimento, tá? A gente tem elaboração de uma decisão. Isso é uma decisão aí da presidência e tal. Então, né, comunicação e tal, são documentos do processo legislativo. Isso aqui são documentos, em boa parte, né, que são de comunicação, então eles têm características próprias. Por que a gente tem que saber convenções textuais, né? Se eu estou, por exemplo, no cargo do consultor do processo. Porque, por exemplo, gente, olha só, você vai trabalhar com um numeral, né? Acho que eu falei isso para o revisor. Na elaboração da minuta legislativa, o numeral ele é redigido de uma forma, certo? Num requerimento, ele é redigido de outra forma. Na justificação dessa minuta, ele tem também uma outra forma de redação. Então, você tem que passar pelas convenções textuais, prestar muita atenção na hora que eu falar, olha, na proposição, na minuta de proposição, você tem que ficar atento, porque vai ter que ser dessa forma aqui. É claro que na hora que a gente estiver trabalhando com a elaboração, né, dessa minuta de proposição, a gente vai falar de uma forma mais dedicada, mas para um início é bom você ter uma noção do que está acontecendo ali, tá? Tudo bem? Então é importante conversar pelas convenções. Então veja que aqui a tua vida gira muito em torno do regimento interno, muito em torno mesmo, certo? E uma boa aula de convenções para você conseguir não deixar de lado as técnicas de linguagem que são necessárias ali para não se perder nenhum ponto nessa fase. E aí os demais consultores, né? Os consultores legislativos das áreas de 1 a 7, o que vai cair para vocês? Conhecimento específico. Mas como assim? Vocês vão ver que agora, no de vocês, a banca deixa ali, não sei se vocês viram,
o manual de redação parlamentar na parte específica. Por quê? Porque o que é o trabalho de um consultor em relação ao conhecimento específico? Consultor na parte de conhecimento específico, gente, ele tem dois tipos de trabalho, certo? Produzir estudo informativo e se prestar à atividade de consultoria, né? Ele vai prestar informação sobre a área dele. Então você tem que fazer, por exemplo, elaborar pareceres. Você tem que saber quais são as técnicas envolvidas em pareceres. Você tem que elaborar uma análise de viabilidade, certo? Tem que saber as técnicas que são envolvidas, um texto informativo, né? As características de um texto informativo. E aí, por que você precisa saber convenção? Pelo mesmo motivo, tá? Na hora que você vai estudar, por exemplo, agora fica um pouco mais fácil para você, por quê? Se você for a Constituição Federal, né, de 88, aí tu é da área 1, por exemplo, interessam os assuntos afins da sua área que estão na Constituição, porque na hora que você for montar o parecer tem o que nós chamamos de cartesianismo jurídico. Existe uma ordem, você começa da Constituição você vai para as infraconstitucionais, você cita um programa para fundamentar que tem a ver com aquele assunto, tá certo? Então tu tem que saber tanto defender para um lado quanto para o outro, tá? A banca pode pedir sua opinião em defesa de uma proposição que um deputado queira fazer, como também de uma crítica. Então você tem que saber os dois lados da moeda. Vai exigir uma habilidade aqui um pouquinho voltada para o convencimento, habilidade argumentativa, tá bom? Mas é mais simples? Considero muito mais simples. Porque o que você vai fazer? Agora você vai usar o instrumento que você quiser. Por exemplo, lá na segunda fase, que foi mais complicado, é que se a banca perguntasse por um assunto, ela elegia o que estava na sua bibliografia e falava, eu quero saber isso, de acordo com a sua bibliografia. Agora não. Você já veio daquele estudo e a banca te pede, por exemplo, vai falar, olha, tem um deputado tal que ele tem a ideia de lançar tal proposta, né, legislativa. E aí você vai analisar a viabilidade dessa proposta a partir dos instrumentos do teu conhecimento. Então, o que é mais importante agora? A habilidade para convencer. Aí os pareceres vão pesar, né? Eu tenho que produzir um parecer que tem que ter 90 linhas, Júnior? Não, você tem que produzir um parecer convincente. Se ele vai ter 65 linhas, isso é o de menos, tá? 65, 90 é o de menos. Ele tem que ser convincente, né? Ele precisa observar. Existe um cartesianismo jurídico, está bem organizado, os níveis de progressividade são respeitados, é isso que vai pesar. Uma análise de viabilidade, aquilo que se propõe é viável legalmente, constitucionalmente, às vezes financeiramente, dependendo da área, sim, aí você vai analisar. Um texto informativo, uma informação, já ao contrário da argumentação, não é feito para convencer. Texto informativo, você analisa os dois lados da moeda, né? O parecer é que a banca pode definir um dos lados. Ela pode definir um dos lados, você usa todas as ferramentas que você tem, tá? Você escolhe. O texto informativo, você tem que saber os dois lados da moeda, porque você tem que analisar os prós e os contras de alguma coisa, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui no curso, tá? Aí a gente começa separando cada uma das áreas. Num primeiro momento, gente, olha só, por que eu trouxe esse material? Convenções textuais e assuntos gramaticais. Porque agora que a gente está trabalhando de forma mais focada, o que a gente tem que fazer? Vai ter análise gramatical? Vai, para todo mundo, isso é fato, tá na capa da prova, vocês vão ver. Certo? Para todo mundo. Do redator tem um peso maior, sempre tem um peso maior, tá? Então, o redator e consultor do processo tem peso maior, essa análise gramatical. Os demais consultores, um peso menor, mas ela existe. E agora, com textos mais extensos, por exemplo, os consultores das 7 áreas têm textos extensos, tem 2 exercícios, porém textos mais extensos. O consultor do processo legislativo tem textos mais curtos, tá? E o redator revisor tem um texto ali mediano, uns 40 linhas e tal. Prof, na segunda fase eles não repetiram esse montante de linhas, né, em todas as áreas. Pessoal, eles deram mais espaço. Dar mais espaço não significa que tem que fazer mais texto, não, pelo amor de Deus. Tá? Se você escreveu com 15 linhas, escreveu bem, tá tudo certo. Né? O cara deu 30 linhas. Tem gente que falou, não deu tempo porque era fazer texto de 30 linhas. Eu falei, cara, é só mais espaço. Tem que colocar o que você sabe, basicamente, da resposta honesta. Daquilo que a banca pediu, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a minha ideia nesse primeiro momento? Que você se conheça.
a partir dessa primeira aula, que, gente, olha, nem eu tô me conhecendo, né? De vez em quando vem uns errinhos aqui da madrugada, ó. Prezado aluno, prezado do aluno, né? Então, na sentença seguinte, a gente tem cerca de 200 erros gramaticais, erros de convenção, gramática e convenção, que são tradicionalmente encontrados em provas discursivas do legislativo e nas provas também da área de controle, porque controle pertence ao poder legislativo. Então, né, fiz uma ampla pesquisa de tudo que eu tenho de material arquivado e tal, como que os alunos erram. Então, isso tudo veio para cá, tá? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar em cima daquelas do que nós chamamos, né, de contexto sociocomunicativo. O que é essa ideia de contexto sociocomunicativo? Aquele contexto em que todo mundo erra de forma parecida e eu não posso errar, tá? Então é isso. Aí qual que é a atividade? Tente localizar o máximo de erros que você puder, antes de eu começar a corrigir isso aqui, para você testar como está o seu conhecimento gramatical, porque nesta terceira fase a gente tem que produzir nosso melhor texto, em todos os aspectos. Seja no aspecto técnico daquele gênero textual, de uma proposição, de uma minuta de proposição, de um parecer, de um texto informativo, de um ofício, certo? E a gente tem que entregar um texto que tenha menos erros gramaticais, porque a gente tem que ter cabeça de consultor, cabeça de revisor, gente refinada gramaticalmente, gente com boa condução discursiva. Vocês vão ver que a gente tem exercícios aqui, né, que vão começar com a crase, eu vou começar por ela, porque às vezes o aluno vai lá e coloca uma crase antes de um pronome de tratamento sem querer, não pode, tem que estar na mente dele. Vocês vão ver que a gente repete alguns exercícios para firmar mesmo, certo? Esgota o alfabeto, até o Z aqui para você firmar mesmo que você não pode errar. Colocação pronominal, os aspectos mais comuns de erro, a gente não trabalha toda a colocação pronominal, mas mais comuns. Concordância verbal, passe longe de erros de concordância para não dar má impressão, certo? Não fica legal ali você, né, redigindo um texto informativo, redigindo um ofício, ou fazendo uma interpretação do regimento, ou fazendo um requerimento, né, com justificação, com erros de concordância. É muito ruim isso. A experiência é horrível. Regência, sempre os mesmos verbos, tá, pessoal? A gente tem que tomar cuidado. Pontuação, uma pontuação bem executada vai fazer com que a gente crie textos o quê? Mais claros, textos mais bem organizados. Reparem que às vezes falta o conhecimento, mas um texto bem escrito, ele define muito, né, muito do que vocês, né, vão precisar para, vamos dizer assim, para falar com clareza, né? Às vezes um texto está bem escrito, tem menos conteúdo, mas está bem escrito. Pontuação é responsável por isso. Ele passa uma impressão melhor, uma impressão de conhecimento. Emprego de pronomes, precisamos saber, que são textos altamente formais, tem muita comunicação no material de vocês, tá certo? Então, tanto para o consultor do processo legislativo como para o redator revisor, então vocês têm que lidar muito com empregos de pronomes. Clareza para todo mundo, isso aqui vocês vão ver que eu vou ficar chata nisso aqui, quando as redundâncias principalmente, né, o equilíbrio frasal, para que a gente construa textos realmente claros, né? Isso é importante. Os de maiúsculos e minúsculos faz parte, gente, eu aqui pecando, né? Repara não, depois eu corrijo. Faz parte, né, de a gente entregar vamos dizer assim, um material com segurança nas convenções. Por quê? Porque o uso de maiúscula e minúscula é bem típico do manual parlamentar de Minas. Se vocês vão olhar que algumas convenções não vão bater com algumas gramáticas, não vão bater, por exemplo, com a redação oficial da Presidência da República, a gente vai ter algumas diferenças, principalmente por causa da realidade de Minas Gerais. Então nós temos que saber essa briguinha aqui, tá? Eu já até sei. Os consultores, ao elaborarem seus pareceres ou textos informativos, vão precisar dessas regras com muita frequência, tá bom? Os de numerais. Quem vai trabalhar principalmente, né, com as minutas de proposição, redator, revisor, tem que saber isso aqui. Tem que saber porque vai dar uma diferença entre eu formular um parecer, entre eu formular a justificação do meu expediente ou um parecer lá da consultoria comum, né, da consultoria legislativa comum, para a formulação de proposições, tá bom? Emprego vocabular, a gente não pode agora gastar vocabulário, né, com o que não interessa, temos que saber usar o vocabulário muito bem, tá? Senão a gente acaba, né, fazendo uso de vocabulário de forma incorreta e tem muita convenção no campo das siglas, né, nos materiais de vocês.
E aí a gente precisa, então, também, que é próprio do Manual da Redação Parlamentar de Minas, tá? Então, é isso. Vocês vão ver que esse manual está presente para o redator revisor na parte específica e está presente para os consultores de 1 a 7 na parte específica. Para o consultor do processo legislativo, ele não está presente, mas não quer dizer que você não tenha que saber, porque na hora que você for fazer a proposição, a tua minuta de proposição, na hora que você for redigir o seu, né, por exemplo, uma decisão, tá? Da presidência, você vai ter que saber essas regras sim, de qualquer maneira, não tem jeito, tá? A banca presume que você estudou para a primeira fase, certo? Em que estava presente esse manual. A única diferença que vai dar é que a proposição do processo legislativo, muito provavelmente, como aconteceu no concurso pretéritos, vai ficar muito retida ali no próprio processo legislativo mesmo, de fato, tá bom? Então é isso, gente. Vamos começar aqui no turma de redação, tá? Façam os exercícios, daqui a pouco eu já venho para fazer o comentário aqui área a área, porque aí você vai poder, eu vou gravar os vídeos separados por assunto, que aí você pode voltar quando você tiver dúvida e rever, tá? Quantas vezes for necessário, tá bom? Beijo grande para todos, né? Ótima temporada de estudos mais uma vez.